Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Agora a igreja vai ler do 7 até o final, por gentileza. O Senhor dos exércitos, Deus te chamou aos mais refúgios. Vinde contemplar as forças que a sua força ele permite os braços do mundo, quebra a lava dos pedaços, queime os carros do fogo, aquietai-vos sois exaltado sois exaltado. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus te chamou, é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Aquietai-vos. É aquietai-vos mesmo. Você vai lá na língua original, no hebraico, que às vezes tem alguma tradução que perde algum sentido. Mas o sentido de aquietai-vos, na tradução para a nossa língua e no original, se aquiete, descanse, relaxe. E eu não vou fazer nada. Existe tempo de fazer, existe tempo de descansar, de aquietar. Às vezes a gente quer fazer e fazer. Deus de Jacó. Jacó era um cara muito atrapalhado. Queria fazer demais. No que fez demais, se meteu em muitas confusões. Então, talvez essa palavra seja para uma pessoa que esteja aqui no meio dessas dezenas. Quietai-vos, descanse, relaxe e sabei que eu sou Deus. Pai, neste momento que vamos refletir na Tua palavra, continue a nos abençoar. Eu sou completamente dependente da Tua graça para entregar uma mensagem que não é minha. Eu sou como aquele carteiro, Senhor, que aperta na campainha e entrega uma mensagem que viera de outra pessoa. Eu estou aqui, Senhor, e quero ser apenas esse mensageiro, que não entrega uma mensagem própria, mas que entrega a mensagem do Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a não contaminar a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a despeito de toda a minha limitação, fraqueza, pecaminosidade, levar a Tua palavra como ela é e levá-la com clareza. E que o Teu Espírito, Senhor, faça com que a Tua palavra, que é viva e eficaz, alcance guarida no nosso coração. Crie raízes e dê frutos. E que neste culto, o Teu nome continue a ser glorificado. Que neste culto, perdidos sejam salvos. E aqueles que já foram salvos, sejam edificados pelo Teu poder. Abençoa o pastor Jean-Marc, abençoe a sua família, abençoe esta igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, este Salmo 46, ele é a celebração de uma vitória. E ele também é a afirmação de que Deus, ele é poderoso sobre todo o universo, sobre toda a adversidade, sobre toda a dificuldade, e que Ele é Deus sempre presente, ainda que o momento da nossa vida seja o pior momento possível aos nossos olhos. Ele é Deus sempre presente. Portanto, irmãos, por maiores que sejam as dificuldades, em Deus existe socorro. Amém?
Você pode dizer isso? Em Deus existe socorro. E é interessante que o pano de fundo deste Salmo 46, dito por Calvino, é o episódio quando o rei Ezequias foi afrontado por Senaqueribe. Está lá Ezequias reinando, governando sobre o seu povo, um servo fiel, um servo de Deus. E Senaqueribe, que era um rei poderosíssimo, a maior força da época, de um exército bélico, numeroso, poderoso, vai para tentar dominar o Egito, mas no caminho que ele faz, de onde ele estava para o Egito, Senaqueribe se depara com Jerusalém e decide então dominar Jerusalém. E é aquele episódio que a gente vê lá em 2 Reis 19 e 18, quando Senaqueribe envia os seus mensageiros para dizer: diga a Ezequias que ninguém vai poder livrar da minha mão. Diga a Ezequias que nenhum Deus das outras nações conseguiu livrá-los da minha mão. Fale para ele a respeito de Sevarfaim, de Farvá. Foram deuses que eu dominei, que eu arrasei. Diga a Ezequias que não engane vocês, porque nenhum Deus vai conseguir livrá-los da minha mão. Isso é como que um diagnóstico sombrio. Isso é como que você está vivendo a sua vida no seu dia a dia, tranquilo, organizado, servindo a Deus, e de repente, uma notícia terrível, que traz uma desestrutura, instabilidade, que tira a sua estabilidade. E o que fazemos nessa hora? Podemos aprender com Ezequias. Diante dessa ameaça, dessa afronta de Ezequias, Senaqueribe, primeira coisa que Ezequias faz, e você vê isso lá em 2 Reis 19, é procurar a palavra de Deus. E ele procura a palavra de Deus através do profeta Isaías. Primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, diante de afrontas, de crises, de situações que aparecem diante de nós com o dedo em riste, para dizer assim: cadê seu Deus agora? Quando a crise chega no nosso casamento, quando a crise chega na nossa família, quando a crise chega na nossa saúde, quando a crise chega na nossa vida pessoal, cadê seu Deus? Cadê sua fé? Como Senaqueribe fez com Ezequias. Ninguém vai livrar você. Atordoado, preocupado, Ezequias procura a palavra de Deus através do profeta Isaías. Isaías, por acaso você viu o que aconteceu? Você soube do que Senaqueribe disse? E a primeira palavra de Isaías para Ezequias através do seu servo é: não temais, nem vos assusteis. 2 Reis, capítulo 19, versículo 6. Essa foi a primeira atitude de Ezequias. Eu estou falando do pano de fundo do Salmo 46. A segunda atitude de Ezequias foi orar. Diante daquele pânico, diante daquele assombro, diante daquela afronta, Ezequias vai orar. E eu queria, irmãos, agora sim que você abrisse, sem desmarcar o Salmo 46, que você abrisse em 2 Reis 19, 14, para que nós pudéssemos contemplar a riqueza teológica que existe nesta oração de Ezequias, afrontado por Senaqueribe. A afronta chegou, ele procurou a palavra de Deus através do profeta. Parênteses, hoje Deus não fala mais por profetas, como diz lá em Hebreus, nem por sonhos, nem por visões. Hoje o Senhor nos fala pela sua pela sua palavra. Então, quando digo procure ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, eu estou dizendo que você deve procurar a Escritura. Amém, irmãos? Para não fazer confusão. Olha a oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, 14, viu, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então. Leu-a.
Leu então: subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo, olha a oração de Ezequias: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então veja que a preocupação de Ezequias era com a honra de Deus, era com a glória de Deus. Ezequias não vai a Deus dizendo: eu não aceito, eu sou teu servo, eu sou filho do rei, está repreendido. Ele ora, buscando o socorro de Deus, sim, mas sobretudo exaltando a Deus, dizendo, em outras palavras, Senaqueribe não é ninguém, o Deus de Senaqueribe não é nada, o Senhor é o único Deus sobre toda a terra, sobre todas as nações, o Deus verdadeiro. Vê, Senhor, e ouve, Senhor, o que Senaqueribe falou. Vamos ver a resposta da oração? Aí mesmo, versículo 20 e 21 diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Agora, versículos 32 em diante. Está aí no 32? Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Amém, irmãos? Olha, enquanto nós estamos aqui cultuando ao Deus vivo, que governa todo esse universo e que está no controle de todo o universo, Ele conhece cada um aqui pessoalmente. Ele conhecia a causa de Ezequias, Ele conhece a sua causa, a sua dor, as suas lágrimas, as suas lutas. Ele conhece você pelo nome, Ele conhece o seu problema e Ele tem socorro para você, sim, como Ele teve socorro para Ezequias, como Ele teve socorro para Jerusalém. De posse dessa palavra, irmãos, Ezequias, encorajado, fez a seguinte oração, e eu quero ler para você aqui, 2 Crônicas 37. Ele vai até o povo, encorajado dessa resposta, encorajado dessa palavra. Ezequias vai até o povo, 2 Crônicas 32:7, e diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Você pode dizer amém? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, irmãos? Quando ele ouviu a resposta de Deus, ele disse para o povo: se anime, povo, com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor. E aquele Salmo 46, então, é o salmo onde eles agora estão cantando diante da grande vitória que Deus deu àquele povo. E este salmo não é sobre Ezequias, não é sobre Senaqueribe, este salmo não é sobre mim, não é sobre você. Este salmo 46 é um Deus que fala prioritariamente sobre o Deus presente, o Deus que é soberano, todo-poderoso, Senhor da história, que se apresenta como Deus que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente, que se apresenta como Deus que está com o seu povo, chamado Emanuel, Deus conosco,
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus que se apresenta como aquele que faz cessar a guerra. Este salmo apresenta Deus, o Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz. E diante dessas realidades, o versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ezequias foi para os pés do Senhor, para onde nós temos ido em dias de afronta, em dias de crise, em dias em que os problemas põem em dúvida a nossa fé. Para os pés de quem nós temos ido? Nós devemos ir, irmãos, para os pés do Senhor, porque no Senhor sempre há socorro para nós. A afronta de Ezequias foi Senaqueribe. Qual será a sua afronta? Um problema familiar? Uma crise financeira, material, profissional? Uma luta que já vem perseguindo a sua vida por anos e ela teima em insistir? Qualquer que seja o viés do seu problema, a solução só está em uma única pessoa: o Deus que é refúgio. Deus é socorro bem presente. Por favor, agora no Salmo 46, veja comigo os 3 primeiros versículos, irmãos. Salmo 46. Veja comigo, por gentileza, os 3 primeiros versículos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus é refúgio para o seu povo. Esta palavra aqui, tribulações, refere-se a pessoas em lugares apertados. Refere-se a pessoas que estão encurraladas e que não há o que ela possa fazer para se livrar desta situação. Não tem o que fazer. Ela está com as mãos atadas, os pés atados, ela está encurralada, está no canto. Mas se ela é aliançada com o Deus de Israel, com o Deus de Jacó, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ela tem Deus presente como sua fortaleza e como seu refúgio. Eu acredito que muitos aqui já devem ter, tomara que não, mas é possível que alguns tenham experimentado aquela situação de que quando tudo vai bem na sua vida, você está rodeado de amigos. Não faltam pessoas para bater nas suas costas e dizer que você é o cara, que você é gente boa, que você é amigona, que você é ponta firme. Mas quando a crise se instala, os amigos vão se afastando. E você vai olhando para o lado e você vai percebendo que, cadê meu amigo? Eu tenho conversado com um irmão que ele tem dito que numa crise grande que ele está passando, ele descobriu que os muitos amigos que ele tinha, agora acho que está reduzido a, não chega a encher uma mão. Porque a crise e a dificuldade também serve para mostrar isso na nossa vida. Quem de fato são os nossos amigos. Mas o maior de todos, o mais especial, o mais importante, o mais essencial, ele nunca vai nos deixar. Ele é refúgio, ele é socorro bem presente. Na hora da aflição, Deus é refúgio. Eu e você podemos sim ir para os pés do Senhor. Quando as águas tumultuam, os montes estremecem. Ele está usando uma linguagem figurada para crises.
para tribulações, e dizendo, ainda que haja terremoto, maremoto, que aquele monte que é símbolo de uma estabilidade, que o mar, que é pujante e forte e firme, ainda que estremeça, ainda que as águas do mar rujam, ou seja, ainda que a sua crise seja grandiosa e traga uma grande instabilidade para a sua vida, Deus continuará no controle de todas as coisas. A estabilidade de Deus continuará presente na sua vida, ainda que tudo se transtorne, ainda que os montes espumejem, ainda que o mar espumeje, que os montes saiam do seu lugar. Imagina isso. Imagina aí um monte desse aqui, Garanhuns, a cidade das 7 colinas. Aquele monte saindo de um lugar e indo para o outro. A crise grande. Ainda assim, Deus é refúgio. Deus é socorro bem presente. Mas a questão é, para onde nós estamos olhando na hora da crise? Para Senaqueribe, para os montes, ou para o Senhor, socorro bem presente? Ou para o Senhor, que é refúgio e fortaleza? É para o Senhor que nós temos que olhar. Amém, irmãos? E ele sai de uma cena dessa água brava, dessa água forte, que simboliza tribulações, aflições, angústias duríssimas. E ele entra em uma outra cena, a partir do versículo 4 até o versículo 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Todos juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora ele fala de um rio. Agora ele fala de águas tranquilas. E se você pensar, em Jerusalém não tinha rio. Embora a água que houvesse em Jerusalém fosse suficiente, porque Ezequias, com muita sabedoria, conseguiu trazer uma obra grandiosa para a época, e ele conseguiu captar a água do vale de Cedron, de Gion, e essa água vinha para dentro de Jerusalém, para o tanque de Siloé, mas em Jerusalém não há rio. E por que ele está dizendo? Há um rio. Ele está dizendo que a presença de Deus é representada por essa linguagem poética, figurada da língua hebraica. Porque na poesia hebraica, irmãos, água representa graça de Deus. E ele está pensando assim, havia um rio lá no Éden. Se você vê Gênesis 2:10, havia um rio lá no Éden. Ele está pensando que haverá um rio na Nova Jerusalém, Apocalipse 22:1. Ele está dizendo, há um rio aqui, e por isso nós estamos tranquilos. Senaqueribe está do lado de fora, há um cerco, há um alvoroço, há uma gritaria, mas aqui dentro de Jerusalém há uma tranquilidade, porque Deus está aqui. Quando nós descansamos a nossa vida naquele que é a água viva, chamado Jesus Cristo, ainda que ao nosso redor o fogo esteja ardendo, mas nós temos paz. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós temos aflições, mas nós temos muito mais do que rios. Outras cidades tinham rios, mas Jerusalém tinha o Deus vivo no meio deles, e eles tinham paz. Nós somos privilegiados porque o mundo tem aflição, o mundo tem desesperança, o mundo tem desespero, e eles não têm essa paz, esse Deus, esse Senhor que nós temos e que a Ele podemos recorrer, e que mesmo em meio de tribulação nós temos paz, como disse o apóstolo Paulo, se desfazendo por fora, mas por dentro sendo renovado, sofrendo por fora, mas por dentro sendo consolado. Há um rio. O que Jesus diz em João 7, 37 e 38? Ele diz que aquele que nele crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós temos mais do que os recursos desse mundo. Nós temos Jesus, o bom pastor, aquele que deu a vida por nós e que disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Se no início
do 1 ao 3, ele está dizendo que nós não devemos temer, que nós não devemos ter medo, porque Deus é poderoso, Deus é maior do que montes, do que mares. Agora ele diz que nós não devemos temer, porque versículo 7 diz: o Senhor está conosco. Deus é um rio que sacia a nossa sede. Nada contra, existem casos e casos, mas os consultórios de terapeutas, de psicólogos e até de psiquiatras, cada vez mais cheios de pessoas que estão procurando saciar uma sede que só pode ser saciada no rio de água viva chamada Jesus. Quando nós estamos em Deus, nós temos em Cristo Jesus este rio de águas vivas. Lá fora, Senaqueribe com cerco de 6 meses cercando Jerusalém. Nós vamos invadir, nós vamos atacar, ninguém vai te livrar. E lá dentro ele dizendo, versículo 4, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Lá fora, vou usar uma expressão aqui bem coloquial, o bicho pegando. E lá dentro, tranquilidade, porque a presença de Deus está aqui conosco. A presença de Deus está aqui. E ele avança, e a partir do versículo 8, irmãos, até o 11, ele diz assim, e eu quero que você leia junto comigo. Vamos ler juntos? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou da terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, quando lemos a Bíblia, precisamos criar cenários. E que cenário nós temos aqui? Jerusalém está cercado de muralha. Ezequias fez torres de vigia naquelas muralhas para que os atalaias, os vigias, pudessem todo dia subir e olhar os inimigos. E por meses o atalaia subia naquela muralha, naquelas torres, e via o estandarte, o acampamento de Senaqueribe, dos inimigos, rodeando Jerusalém. Meses ele subia, estava lá o exército de Senaqueribe. Meses ele subia, estava lá o estandarte do inimigo. Mas agora, irmãos, ele sobe, e o que ele vê? Ele vê corpos mortos, caídos, destruídos, lá no chão. Lembra da oração de Ezequias? Ninguém vai entrar nessa cidade. E Deus mandou um anjo, e aquele anjo dizimou 185 mil pessoas em um só dia. Os inimigos de Deus caíram, os inimigos do povo de Deus caíram. As crises que nos assolam cairão diante de Deus. As adversidades que nos assolam cairão diante de Deus, se tão somente nós confiarmos nesse Senhor, que é soberano e que é todo-poderoso. E diante dessa cena que aquele vigia vê, o versículo 8 diz: vinde, versículo 8, contemplemos as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Olha lá, os nossos inimigos estão derrotados, estão no chão, morreram, acabou. Vinde e contemplai. Irmãos, tire o olho do seu problema e coloque o olho no Senhor. Tire o olho do monte e coloque no Senhor. Lembra de Pedro? Enquanto olhou para o Senhor, caminhou sobre as águas. Tirou o olho do Senhor, o que aconteceu com ele? Lembra da mulher de Ló? Não olhe para trás. Enquanto não olhou para trás, quando ela olhou para trás, estátua de sal. Vinde e contemplai. Veja a obra do Senhor, que assolações efetuou na terra. É Ele que põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Deus desbaratou os inimigos, Deus quebrou as armas dos inimigos, Deus atrapalhou os inimigos, Deus trouxe confusão nos inimigos, e Deus livrou Jerusalém, e Deus livrou Ezequias.
E então ele diz: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Em Bíblias antigas, eu não sei se alguém tem uma aí, no versículo 11 tem escrito assim: Selá. O que é o Selá? Selá, no meio do cântico, é uma pausa técnica. Então eles vinham cantando o salmo, isso é um cântico. Eles vinham recitando esse salmo, Selá, pausa técnica. E todos diziam: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Deus é o nosso refúgio em meio à aflição. Deus é um rio que sacia nossa sede. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Para a gente orar, minha pergunta, para alguns aqui, né? Para alguns. O Deus de Jacó tem sido o seu refúgio? Você já fez do Deus de Jacó o seu refúgio? Você pode dizer que o Senhor dos exércitos é com você? Sabe por quê, irmãos? Tempestades vêm, tempestades vão. Mas a maior de todas as tempestades, ela ainda está por vir. Sabe qual é? A morte. E o julgamento eterno. E sabe quem pode nos livrar? Só quem pode nos livrar é este também chamado Rio de Água Viva. Só quem pode nos livrar dessa mais terrível tempestade chama-se Jesus Cristo. Você já o reconheceu como seu Senhor? Você já o reconheceu como seu Salvador? Você está pronto para enfrentar a maior de todas as tempestades? A morte e o julgamento. E só quem poderá nos livrar dele é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não olhe para os montes, olhe para o Deus que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Em Deus há socorro para mim e há socorro para você. Qual é o seu problema? Qual é o seu monte? Qual é o seu Senaqueribe? É um filho? É uma crise financeira? É uma situação que chegou repentinamente na sua vida? Tchá! Em Deus há socorro para nós. Agora, isso pode ser resolvido. Mas a maior de todas as tempestades só se resolve quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Irmão, não brinque de igreja. Não brinque de frequentar a igreja. Não brinque de ser crente. O céu não foi feito para presbiteriano, assembleiano, batista. O céu foi feito para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus como o único Senhor e Salvador. É nele que nós encontramos a água que sacia a nossa sede, que nos refrigera, que nos refresca e que nos dá nova vida. Fique de pé. E por último, abramos nossas Bíblias em Romanos 8, 34. Por gentileza. Romanos 8, 34, para a gente ler e orar, diz assim a palavra do Senhor. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia,
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A minha primeira oração, feche os olhos, é por você que ainda não se rendeu a Jesus e quer fazer isso nessa noite. Aí onde você está, você quer render a sua vida, você quer entregar a sua vida, você quer reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, você quer pedir perdão a Deus por todo o tempo que você viveu longe do caminho dele, longe do princípio dele, no caminho de pecado. E você mesmo, aí onde você está, quer dizer: Senhor, eu quero entregar a Ti minha vida e quero reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso, faça isso agora, onde você está. Por maior que seja a tempestade que você está enfrentando hoje, esta não é a sua maior tempestade. A maior tempestade está por vir para todos nós. Mas nós podemos dizer: em Cristo. Em Cristo e somente em Cristo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós podemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Porque em Cristo nós estamos, nós somos, nós seremos mais do que vencedores, inclusive sobre a própria morte. Senhor, que o teu Espírito possa aplicar salvação nesta noite aqui. Pessoas que têm frequentado esta igreja, pessoas que têm ouvido, ó Deus, a tua palavra, que elas sejam tocadas pelo único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que nessa noite, por uma obra soberana e graciosa do Espírito Santo, se há perdidos em nosso meio, que o Senhor possa trazer perdão e salvação em nome de Jesus. E aqueles, ó Deus, que são do Senhor e que estão enfrentando tempestades existenciais, que o Senhor os fortaleça e que o Senhor crave no coração de cada um deles que eles não estão sozinhos, mas que o Senhor é socorro bem presente. Porque uma característica, Senhor, da tribulação, da aflição, é nos fazer pensar que estamos sós, que o Senhor nos deixou, que o Senhor não está nem aí, que o Senhor esqueceu. Mas isso é uma mentira do nosso coração, isso é uma mentira da nossa aflição, porque o Senhor é sim socorro bem presente. O Senhor é o Deus presente na nossa vida. Abençoa teu povo, fortaleça o teu povo, tira todo o medo do nosso coração, porque o Senhor é poderoso, nós não temos o que temer. Porque o Senhor é rio que sacia a nossa sede, nós não temos o que temer. Porque o Senhor é o Deus que faz cessar a guerra, nós podemos nos aquietar na tua presença. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda afronta que estiver sobre o teu povo, que o Senhor traga vitória em nome do Senhor Jesus. Que toda causa que tem trazido sofrimento sobre a vida do teu povo, que o Senhor resolva no teu tempo, na tua hora, em nome de Jesus, por uma ação poderosa, milagrosa do teu Espírito Santo, assim como o Senhor agiu com poder, assim como o Senhor agiu de forma sobrenatural contra os inimigos de Ezequias. Que o Senhor possa agir de forma sobrenatural sobre cada causa aqui de cada filho do Senhor, trazendo a tua vitória e espantando o medo e colocando no coração de cada um de nós o cântico que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém.